Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre multas e pontos. A gente vai decifrar juntos o que diz o nosso Código de Trânsito brasileiro. Bora lá? Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos dar uma geral nas penalidades de trânsito. Depois, a gente entra no detalhe das multas, falando das categorias e, claro, dos valores, né? Que é o que mais dói no bolso. Aí a gente passa para o sistema de pontuação, outra parte super importante. E para fechar, uma curiosidade que pouca gente sabe: as infrações que dão multa, mas não geram pontos. Parece estranho, né? Mas a gente vai explicar direitinho. Então vamos lá. Tudo começa quando uma regra de trânsito é quebrada. E aí entram em cena as penalidades. Mas elas não estão ali à toa, viu? O objetivo é sempre educar e, o mais importante, garantir a segurança de todo mundo. Mas o que são exatamente essas penalidades e como elas funcionam na vida real? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão para todo motorista. E a resposta não é uma só. A consequência de uma infração, na verdade, tem duas partes que caminham juntas. Primeiro, o impacto financeiro, que é a multa em si. E segundo, o impacto no nosso histórico, que são os famosos e temidos pontos na CNH. Ok, vamos começar falando da parte que a gente sente mais rápido: o bolso. As multas são divididas em 4 categorias, dependendo da gravidade da infração. Para cada uma delas, um valor diferente. É como uma escadinha, que mostra bem a lógica por trás de tudo. Começando pela base, a infração leve. O valor aqui é de R$ 88,38. É, digamos assim, o ponto de partida. Aquele primeiro aviso para a gente ficar mais atento aos pequenos descuidos. Subindo um degrauzinho, a gente tem a infração média. O valor já pula para R$ 130,16. Aqui o recado já é um pouco mais sério e o impacto financeiro já começa a ser mais notado. Agora a coisa fica mais pesada. Uma infração grave custa R$ 195,23. O salto no valor é bem grande porque aqui a gente já está falando de atitudes que colocam a segurança em risco de verdade. E lá no topo temos a infração gravíssima. O valor base é de R$ 293,47. E olha, presta atenção na palavra base, porque para algumas infrações desse tipo, esse valor pode ser multiplicado. E aí a penalidade aumenta muito, para mostrar que existe tolerância zero com comportamentos de alto risco. Certo, a parte dos valores a gente já entendeu, mas a história não termina aí, não. Lembra da segunda parte da consequência? Pois é, agora vamos falar da pontuação. Além do dinheiro, cada multa também significa um número de pontos que vai direto para a sua carteira de habilitação. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem fácil de ver. Olha só, uma infração leve soma 3 pontos, uma média, 4, uma grave, 5 pontos, e a gravíssima, a mais perigosa de todas, joga 7 pontos na sua CNH. A lógica é simples e direta. Quanto maior o risco, maior o rombo no bolso e mais pontos na carteira. Agora, vamos para uma parte que eu aposto que muita gente não conhece. Depois de ver esse sistema todo, parece óbvio que toda multa vem com pontos, certo? Pois é. Acontece que o nosso Código de Trânsito tem umas surpresinhas, umas exceções bem específicas. A pergunta que não quer calar é essa: será que existe alguma situação em que a pessoa leva a multa, paga o valor, mas a CNH fica limpinha, sem nenhum ponto novo? A resposta, olha, talvez te surpreenda. E a resposta é não. É isso mesmo, nem toda multa gera pontos. Quem diz isso é o próprio Código de Trânsito, lá no artigo 259. Ele é bem claro sobre isso. Existem sim situações em que a multa chega, mas a pontuação não. E o segredo, na maioria das vezes, está na natureza da infração, que costuma ser mais administrativa, ligada a documentos. E aqui a gente tem os exemplos práticos: andar com a placa do carro errada, mudar a cor do veículo e não avisar o Detran, dirigir sem os documentos. Tudo isso gera multa, mas, por lei, não adiciona pontos. O mesmo vale se você demorar para registrar o veículo ou esquecer de atualizar seu cadastro. E tem mais um caso curioso: aquelas infrações que já causam a suspensão direta da CNH. A lógica é que a punição mais severa, que é a suspensão, já basta. Então, depois de destrinchar essa estrutura de multas, pontos e até as exceções, fica uma reflexão, né? Esse modelo, do jeito que ele foi pensado, ele realmente consegue deixar o trânsito mais seguro para todo mundo? Ou será que, em alguns casos, ele acaba funcionando mais como um jeito de arrecadar dinheiro? É uma questão complexa que faz a gente pensar no propósito real das leis de trânsito no nosso dia a dia. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Joda Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais.
federaisdoensino, papodetrânsito@gmail.com.